Assim, falando de candidatos à presidência, o que te chama mais atenção ali hoje do que você vê aí os pré-candidatos, né? Que não são candidatos ainda. Essa Te pergunta foi peguei pior que a do. Como é que é o nome dele? O Do Renan, Renan. né? do Renan? Enem. Pior que a do Renan. Olha só. Olha, é assim. Eu acho. Há uma frase que diz que os políticos e as fraldas devem ser trocados periodicamente pelos mesmos motivos. Há uma frase que diz assim. Então, eu penso que a alternância de poder, ela é saudável. Eu penso assim. Agora, claro, existe, a nossa Constituição permite que tenha a reeleição. Há alguns anos atrás não existia a reeleição, mas se há esse instituto, é legítimo uma pessoa, um governante, querer governar. E ainda mais, eu digo, é mais legítimo ainda um governante querer um tempo maior para governar. E não digo olhando mais para o lado desse momento que nós estamos passando. Por exemplo, nosso presidente Bolsonaro, ele, quer queiram ou não, os fatos são fatos. Ele passou, independente de qualquer coisa, se eu gosto dele, se não gosto, quem gosta, quem não gosta, se vai votar, se não vai votar, fatos são fatos. Sim. O governo dele passou por um período muito turbulento, que foi um período de pandemia global, né, e um período de guerra. Então nós estamos atualmente tendo muitos problemas aí na seara dos combustíveis, que advém com certeza lá, não só disso, claro, da questão da guerra, né, dessa escassez de recursos, mas é um dos principais fatores, né? E o nosso combustível hoje é um dos requisitos para a formação do preço do combustível, realmente são os barris, o preço do barril externo, lá de outros países, né? Então, é uma coisa que há de se pensar. Então, eu gostaria de ver um governo Bolsonaro sem essas não estou dizendo no futuro, estou falando no passado. Eu gostaria de ter visto esses 4 anos o Bolsonaro governando sem essas variantes, sem essas questões de crise internacional, com pandemia, com guerra, entre tantos outros problemas aí, né? Porque o Brasil já tinha os seus próprios problemas, né? E ainda vieram mais problemas ainda, difícil de se governar assim, né? Com pandemia, com tanta coisa. Então eu gostaria de ter visto ele governar, sem para ver como que ele ia se sair. Eu particularmente posso revelar que não votei nele no primeiro turno, nas eleições passadas. Votei no Amoedo, porque eu era do Partido Novo, e o meu candidato do partido era o Amoedo. E eu era candidato a deputado, né? Eu tinha um dever quase, né, até moral de apoiar alguém do meu partido, né? Diferentemente agora que eu não sou candidato a nada nessas eleições, então eu tenho uma liberdade, inclusive meus candidatos é uma salada mista. Você pega um é do partido tal, outro é do partido tal, e não tem problema, eu tenho liberdade para isso, a gente tem mandato, a gente tem... E não é porque eu estou num partido que eu tenho que apoiar, seguir lá todos no meu partido, de forma alguma, não há... Isso não tem problema nenhum. Então, assim, eu acho que eu nunca me simpatizou um político com muitos mandatos. O cara teve lá, já foi 5 vezes deputado. Para mim, é experiência. Para mim, isso não quer dizer nada. Isso para mim ainda é pior. O que ele fez pelo estado dele? Ele representou bem o estado dele? O que ele fez como deputado? Então, para mim, isso já não soava bem, né? Agora, lógico, eu queria ver a atuação dele. No segundo turno eu votei no Bolsonaro, não votei no Haddad, lá, que, como eu falei, não me simpatizo, num primeiro momento não simpatizo pelas pautas da esquerda, então votei no Bolsonaro. Mas agora é um momento que estamos num outro cenário. É uma eleição totalmente diferente. Então a gente tem que analisar, não tem só um candidato da direita, tem outros candidatos também. Outros candidatos que a gente tem que analisar as pautas, tem que analisar o plano de governo, né? Agora, é um jogo, não é fácil, né? Não é fácil. E na hora que você senta na cadeira, essa experiência um pouco eu tenho. Na hora que você está fora, você pensa uma coisa. Na hora que você senta na cadeira, você vê que não é fácil você governar, né? Eu vou ser o cara, eu mando no país, eu vou mandar sozinho.
De jeito nenhum. Aí o cara senta, o cara vê que tem um STF, o cara vê que tem um parlamento, que tem Senado, que tem deputados, que ele, sem apoio no Congresso, ele também não consegue viabilizar os seus projetos. Então não é fácil. Não é fácil. Então a gente tem que ver, por isso que tem que analisar plano de governo. Ah, mas no plano de governo tem só mentira. Poxa, avalie, compare. Veja se as propostas que estão lá no papel, que vão estar lá na propaganda política, se são factíveis, né? Se são factíveis, né? Tinha um candidato aí que falava sempre no trem, né? Coitado, que Deus o tenha, falava sempre do trem bala, não sei o quê. Era factível? Não era. Não adianta o cara apresentar só coisa assim, nada a ver. Então, eu acho que é bom ver se é possível, se está de acordo com o momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu acho que tem que analisar tudo isso. Então, é assim que eu vou analisar.